Olá, estamos de volta com o Timorcast, o podcast do Diligente. Nesta edição, vamos falar com duas convidadas especiais sobre a importância do Dia Internacional da Mulher, que se celebra hoje, dia 8 de março. Apesar dos progressos alcançados em direção à igualdade de gênero, ainda enfrentamos desafios significativos que afetam a vida de mulheres em todo o mundo. E Timor-Leste não foge à regra. A violência de gênero, a desigualdade no acesso à educação, disparidade salarial, menos representação em cargos de liderança, falta de acesso à saúde reprodutiva, discriminação legal e cultural, casamento precoce e falta de representação política são apenas alguns exemplos dos muitos desafios que as timorenses enfrentam. Para falar sobre esses assuntos, vou conversar com as revisoras de português do Consultório da Língua para Jornalistas, Aquilina Muniz e Iane Maia. Olá, Aquilina e Iane. Olá. Obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, gostaria que vocês explicassem como é que ser mulher num país bastante patriarcal como Timor-Leste. Vou começar com a Aquilina. Sim, ser mulher num país como Timor-Leste, que ainda é muito conservado em relação aos direitos das mulheres, apesar de a nossa lei ou a Constituição garantir os direitos das mulheres, mas na prática não é isso que acontece. E isso requer ainda mais esforços ou a luta para acabar com esta coisa. É um pouco desafiante, como se fosse as mulheres aqui estão a ir contra a maré, mesmo que a Constituição garantam os seus direitos, com a cultura bastante patriarcal a dominar no pensamento da maioria das pessoas, faz com que as mulheres fiquem sob o controle dos homens ou elas se sintam inferiores sozinhas assim, por causa daqueles pensamentos patriarcais. Ok, e Aquilina, quais as situações mais difíceis que as mulheres timorenses enfrentam? Em geral, tanto mulheres, tanto homens em Timor, por causa do problema social também, mas as mulheres sofrem ainda mais porque muitas vezes as decisões que elas são obrigadas a viver sob as decisões que não são elas que tomam. Isso é que é um desafio muito grande. E Iane, como é que a cultura timorense influencia o tratamento das mulheres na sociedade? Como a cultura em Timor aliás, as mulheres estão sob os homens na cultura timorense. Isso faz com que as pessoas ainda olhar para as mulheres como se fosse um ser fraco. E como se fosse também a mulher não pode ser dona de si. E ainda com desconfiança de que as mulheres não podem decidir o seu destino ou o que se for uma líder, acham que ela não pode fazer uma coisa assim boa ou bom para a sociedade. Podemos, por exemplo, ver nas eleições presidenciais, os eleitores não têm confiança nas candidatas para a presidentes mulheres. Isso é uma coisa que muito influencia da cultura, acho que não só em Timor, isso ainda aqui em Timor domina, sim. Aquilina, avalia que os órgãos da proteção das mulheres em Timor-Leste funcionam bem? Sim, aqui temos várias organizações que defendem os direitos das mulheres, como Rede Feto, e há também outras. Só que
também temos a Secretaria de Estado da Igualdade de Gênero, mas o que eles fazem é limitam apenas a lançar cerimônias sobre os direitos das mulheres. O que queremos é que num país tão conservador como Timor, é que as políticas, os programas, os planos que sejam praticados, não só lançar programas e não e tipo os programas não saem no papel, é que os estrangeiros que nunca vêm aqui só vêm para os programas, para aqueles que estas organizações têm, pensam que pronto, as coisas correm bem e não há assim uma violação muito grave dos direitos das mulheres, mas na prática as coisas é muito grave. É que é preciso que estas organizações lutem mesmo e estejam mesmo ao lado das mulheres. Por exemplo, uma das coisas que vemos é que não há assim, não se fala muito dos casos da violência doméstica. Por exemplo, não vemos assim o aumento do número dos casos, mas isso não é porque não há, mas porque não há assim, as mulheres não têm assim, como se diz, apoio para avançar com os casos, e porque elas com certeza sofrem muito todos os dias, e as mulheres casadas sobretudo, acho que a maioria sofrem da violência doméstica, mas a nossa própria justiça, o sistema de justiça não é favorável para as mulheres, e precisamos de melhorar tudo isso. Está bem. Volto a Iane. Em Timor-Leste, as mulheres ainda precisam de pedir a autorização do homem para ter o acesso a consultas de planeamento familiar. Como avalia esta questão? É mau e é inaceitável, mas nesta questão, por mim, cada pessoa é que sabe, mas segundo a política do planeamento familiar, se não me engano, só as mulheres barlaqueadas ou casadas têm o direito de ter acesso ao planeamento familiar. Isso significa que as mulheres têm de pedir licença ao seu marido, e as mulheres solteiras ou as jovens não podem ter acesso ao planeamento familiar, o que não pode ser, porque o corpo é das mulheres e os direitos humanos garantem isso. Uma pessoa tem de ter o seu autonomia ou a integridade física dela, como as mulheres têm de... Ela é que sabe o seu corpo, ela é que sabe como é que pode cuidar da saúde dela, ou está pronta ou não para ter filhos, ou queria ter ou não filhos. Está bem. Aquilina, há uma maior igualdade de gênero atualmente, ou ainda não se vê avanços neste sentido? É que, pronto, nas instituições do Estado, por exemplo, no Parlamento, é que temos a presidente, uma mulher, é que em termos da profissão, já há muitas mulheres que assumem cargos importantes, como já temos muitas deputadas, temos diretoras. Isso, nesta parte, já é positivo. Só que uma coisa que temos que ver é: será que os direitos das mulheres em geral são mesmo garantidos? Por exemplo, isso só em termos de profissão, sim. Por exemplo, uma das coisas que ainda é muito atual é a questão da barlaque. É que há mulheres que ainda não conseguem ou não podem decidir sobre este assunto. É que aqui uma mulher ainda não consegue dizer simplesmente, por exemplo, eu não quero barlaque. Não é isso, não é tão simples como isso. Por isso, para garantir a igualdade de gênero, é preciso mais esforços, mais lutas para que os direitos
não sejam só nos papéis. E Yane, que tipo de política pública para atender as mulheres do país gostaria de ver implementada? Em primeiro lugar, eu queria que aquela política do planeamento familiar seja alterada, que não ir contra a Constituição da RTL e os direitos das mulheres, e que as políticas deviam ser inclusivas, que sejam sensíveis ao gênero para responder às necessidades não só das mulheres, mas também de outras que necessitam o apoio do Estado. Volto a Aquilina. Como é que podemos envolver homens e meninos no combate à igualdade de gênero e na promoção da igualdade e respeito pelos direitos das mulheres? Eu acho que, pronto, as coisas não mudam um dia para outro, e uma coisa que temos que fazer é este envolvimento dos homens ou dos meninos no respeito dos direitos pelas mulheres das mulheres é começar pela família ou em casa, porque acho que é preciso ensinar as crianças, os meninos sobretudo, desde cedo, é que as mulheres não são, como é que dizer isso? As mulheres são humanos, que têm os mesmos direitos, é que elas não são escravas, são mães sim, mas não é um ser inferior. É preciso que as crianças desde cedo saibam valorizar as mulheres, para que quando crescerem já têm esta mentalidade. Porque nos países conservadores, tipo como Timor, o problema da igualdade de gênero, o problema dos direitos das mulheres, isso porque é uma questão da mentalidade. Porque as crianças ou os meninos são ensinados desde criança que há mulheres para lhes servem, ou as mulheres são consideradas seres inferiores. Ok. Qual a sua mensagem para todas as mulheres timorenses neste dia? Para mim é que nós, as mulheres, continuemos a lutar, a exigir os nossos direitos, é que os nossos direitos não sejam apenas nos papéis, é que estes direitos sejam mesmo praticados, e não é que o governo ou as instituições do Estado não mostrem apenas aos outros países com as cerimônias, com a criação das leis, com o lançamento dos programas, é que os direitos das mulheres sejam mesmo respeitados na prática. É que eu só espero isso. E a Yane? Eu queria que as mulheres invistam em si, na sua saúde, no seu estudo e no seu trabalho. Sejam donas de si, decidam por si, porque a vida é sua, e faça o que quiser ou o que gostar, e conheça os vossos direitos, lutem por isso. Ok, Aquilina e Yane, obrigado por esta conversa. Vemo-nos no próximo Timorcast. Ok, obrigada.